Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso de Kendra Licari. Primeiro, vou analisar o contexto do caso, a linha do tempo do crime e então oferecer minha análise. Kendra Gale Licari nasceu em 16 de agosto de 1980 e morava em Michigan. Ela foi criada em uma cidadezinha cerca de 45 minutos ao norte de Detroit. Kendra se casou com um homem chamado Sean Licari e se mudou para a casa dele em Beale City. Esta cidade, que fica a 167 milhas a noroeste de Detroit, abriga cerca de 330 pessoas. Em 2007, Kendra teve uma filha a quem vou me referir como Jane. Kendra era supervisora em um banco antes de trabalhar no RH da Universidade Central de Michigan. Seu marido, Sean, era funcionário de uma oficina de carroceria. Em 2019, Kendra foi demitida da universidade. Ela trabalhou como especialista em serviço de suporte de TI na Universidade Estadual Ferris. Ela mentiu às pessoas sobre ter recebido um grande aumento de salário. A família enfrentou problemas financeiros e sua casa foi para a execução hipotecária. Eles se mudaram para uma cabana de madeira com 4 quartos, obtida através de um acordo de compra de arrendamento com o proprietário. Kendra treinou a equipe de softball e, posteriormente, a de basquete da filha. No 7º ano, Jane, filha de Kendra, namorava Owen McKinney. Infelizmente, alguém parecia ter um grande interesse neste relacionamento. Agora, passando para a linha do tempo do crime. Algumas semanas depois de Jane e Owen começarem a namorar, quando estavam na 7ª série, começaram a receber mensagens de texto anônimas e bizarras. Essas mensagens diziam que Jane não foi convidada para uma festa de Halloween organizada pela mãe de sua amiga, Chloe Wilson. As mensagens pararam após isso. No entanto, cerca de um ano depois, durante o outono de 2020, mais mensagens chegaram. Elas eram desagradáveis e sugeriam que Owen não queria nada com Jane. Aqui estão alguns exemplos. Ele acha que você é irritante e um feio em branco e deseja que você o deixe em paz. Por que você acha que ele está o tempo todo no telefone me mandando mensagens? E você não foi convidado para dormir com ele. Vou passar a noite com ele. Dividirei a cama com ele, não com você. Mensagens de assédio como essas chegavam frequentemente, até 12 vezes por dia. O perseguidor usava aplicativos de números descartáveis, então Jane e Owen não sabiam quem enviava as mensagens. A atividade foi relatada à escola, que orientou bloquear os números do perseguidor. Quando Jane e Owen iniciaram o ensino médio, Owen demonstrou menos interesse no relacionamento. Em uma partida de vôlei em agosto de 2021, o casal se sentou separado. Kendra notou o problema no paraíso e enviou várias mensagens de texto para Jane. Por exemplo, sente-se ao lado dele, mova seu espaço em branco, estou furioso e isso é absolutamente ridículo. Kendra parecia muito envolvida na vida amorosa da filha, assim como o perseguidor. Enquanto o relacionamento de Jane e Owen falhava, o perseguidor continuava a enviar mensagens perturbadoras. Em setembro de 2021, chegaram mensagens sobre o baile de retorno, sugerindo que Jane ou Owen seriam votados para o tribunal de retorno, mas não ambos. Uma mensagem dizia: "Vocês são a definição de um casal perfeito e serão o casal eterno que se casará." Alguns de nós não querem mais ouvir isso. No início de novembro de 2021, Owen terminou o relacionamento com Jane, mencionando problemas decorrentes das mensagens de um perseguidor. O casal brigava constantemente e a confiança entre eles estava abalada. Owen também esperava que o fim do relacionamento fizesse o perseguidor perder o interesse. Sua estratégia não foi bem sucedida. Dias depois, o perseguidor escreveu que já nos escolheu, não você. Ele não estará com você neste fim de semana, então não pergunte. Outra mensagem indicava que Jane não dormiu nem saiu secretamente com Owen. Semanas depois, Jane foi a um jogo de futebol vestindo a camisa de Owen. Na manhã seguinte, o perseguidor enviou a mensagem: "Você precisa tirar isso. Você está envergonhando ele." O perseguidor sabia mais do que apenas as escolhas de roupas da Jane. Eles pareciam ter informações privilegiadas em várias áreas, como quantos pontos Jane marcou em um jogo de basquete e que Owen havia pegado uma capa de celular do seu telefone. A capa do telefone era um presente de uma Jane. Parecia claro que o perseguidor estava próximo de Jane e Owen, mas ainda haviam muitos suspeitos em potencial. Por exemplo, alguns de seus colegas de classe. Jane jogava basquete no colégio. Em novembro,
ela permaneceu no nível Junior Varsity, enquanto 3 outros calouros, como Chloe Wilson, foram promovidos para o Varsity. O perseguidor enviou uma mensagem sugerindo que as habilidades de basquete de Jane eram deficientes e que ela era muito magra. Não havia sinal de que o perseguidor pararia. No final de 2021, a perseguição foi relatada à polícia. Os investigadores ficaram intrigados com mensagens que pareciam indicar o envolvimento de Chloe Wilson, amiga de Jane. O perseguidor se gabava de ter marcado 12 pontos durante um jogo de basquete. Chloe marcou 12 pontos naquele jogo. A polícia também recebeu denúncias anônimas de que Chloe se envolveu em comportamento, como gritar com um colega de equipe. Uma vez, mensagens de texto vieram do código de área 906, que é a Península Superior de Michigan. Chloe apenas estava lá com sua família naquele instante. O pai da Chloe permitiu que a polícia baixasse o conteúdo do celular dela. Os investigadores não acharam provas de que Chloe era a perseguidora. 10 outros estudantes também foram investigados e eliminados como possíveis suspeitos. Em abril de 2022, um oficial com treinamento em crimes cibernéticos foi nomeado pelo Federal Bureau of Investigation e começou a investigar o caso de perseguição. Ao analisar os IPs conectados aos números do aplicativo Burner, o oficial identificou Kendra como uma possível suspeita. Um dos números estava conectado a um IP na escola secundária de Beale City. Em agosto de 2022, a polícia apreendeu dispositivos eletrônicos de Kendra. Durante o confronto, Kendra negou ter enviado as mensagens iniciais, mas disse que se alimentou delas e começou a enviar suas próprias mensagens de assédio. Kendra confessou ser a perseguidora. A polícia também descobriu que Kendra havia deixado seu emprego na Universidade Estadual Ferris na primavera de 2021 e a família Licari havia sido despejada do chalé de madeira em abril de 2022. Em dezembro de 2022, Kendra Licari foi presa e acusada de perseguir um menor, usar um computador para cometer um crime e obstrução da justiça. Em março de 2023, ela se declarou culpada por 2 acusações de perseguir um menor. Em abril do mesmo ano, ela foi condenada a 19 a 60 meses de prisão. Em 8 de agosto de 2024, Kendra foi libertada em liberdade condicional. Ela será livrada da supervisão no início de 2026. Kendra mudou-se para a casa de familiares em Detroit. Seu marido, Sean, pediu o divórcio e obteve a guarda total de Jane. Se Kendra espera evitar chamar atenção, ela ficará desapontada. Há um filme do Lifetime chamado Mamãe Mais Cruel, que é vagamente baseado na história de Kendra. A atriz, Lisa Rinna, interpreta um personagem inspirado em Kendra, e a atriz Brianna Sky interpreta um personagem inspirado na filha de Kendra. Agora, passando para a minha análise. Aqui estão alguns destaques deste caso, na minha opinião. Item número 1. Em sua sentença, Kendra expressou profundo arrependimento. Foi revelado que ela recebeu aconselhamento de saúde mental e descobriu que tinha uma doença mental. Não foi indicado um transtorno específico. No entanto, foram mencionados sintomas incluindo depressão e ansiedade. Não há justificativa para que esses sintomas contribuam para o seu comportamento ultrajante. Na verdade, eles ajudariam a evitar esse comportamento. Uma pessoa com depressão pode não ter energia para enviar muitas mensagens. Havia 349 páginas de mensagens de texto e de mídia social de assédio neste caso. Alguém com ansiedade provavelmente não gostaria de induzir o estresse associado ao envio de todo esse conteúdo e se preocuparia com o resultado, como ir para a prisão. O termo trauma também foi citado por Kendra. Assim como depressão e ansiedade, não há motivo para acreditar que alguém que foi traumatizado iniciaria uma grande campanha de perseguição. É curioso esses sintomas terem sido descobertos apenas agora, depois que Kendra foi presa. Item número 2. Antes de Kendra ser identificada como a perseguidora, algumas pessoas desconfiavam dela por uma variedade de razões. Kendra tentava ser a mãe legal na escola secundária de sua filha, fofocando com os alunos. Ela frequentemente se gabava tanto de sua filha Jane que irritava as outras pessoas. Kendra recebeu vários conselhos para prevenir ou reduzir o assédio, mas não aceitou nenhum deles. E continuou a reclamar. E ela parecia muito envolvida no relacionamento romântico entre Jane e Owen. Por exemplo, ela insistia em perguntar à mãe de Owen se havia chance de reconciliação.
Outros elementos da vida de Kendra também levantaram suspeitas. Ela uma vez disse que havia sido hackeada após supostamente escrever um cheque sem fundos ao alugar um condomínio de férias, e após perder pagamentos para o proprietário da cabana de madeira, alegou que alguém no Novo México havia roubado sua identidade. Item número 3. Kendra enviou muitas mensagens terríveis para Jane e Owen. Além das que já mencionei, Kendra tentou convencer sua filha de que ela estaria melhor morta. Ela disse a Jane que todas as meninas da escola dela a odiavam, e Kendra se referiu à sua filha usando muitas palavras desagradáveis, por exemplo, um termo para trabalhadora do sexo que rima com remo. O nível de crueldade demonstrado por Kendra foi chocante, e não está claro o que levou a esse comportamento. Isso me leva ao item número 4. Há várias teorias sobre o motivo de Kendra ter se tornado uma perseguidora. Por exemplo, ela queria atrair atenção para si mesma, gostava de se fazer de vítima. Ela queria se aproximar mais de sua filha. Portanto, ela criou um inimigo comum, ou Kendra esperava que sua filha se reunisse com Owen e acreditava que isso ocorreria se tivessem um inimigo em comum. Curiosamente, algumas pesquisas sugerem que casais que passam por traumas juntos tendem a se unir romanticamente. Claro, o oposto aconteceu neste caso. A primeira teoria, Kendra queria atrair atenção para si mesma, soa muito como transtorno factício imposto a outro, que também é conhecido como Munchausen por procuração. Neste transtorno, um cuidador induz, falsifica ou exagera intencionalmente sintomas de saúde física ou mental na pessoa sob seus cuidados. Algumas características típicas de uma pessoa com o transtorno incluem ser sádico, ser excessivamente atencioso com a vítima e se envolver no comportamento ofensivo por um longo período. Algumas pessoas teorizaram que Kendra poderia ter tido uma variante não descoberta de Munchausen por procuração, talvez uma forma cibernética do transtorno. Esta é uma teoria interessante, mas não explica por que Kendra envolveu Owen na história ou por que ela tentou incriminar Chloe. Uma característica marcante deste transtorno é o foco exclusivo na dinâmica cuidador-vítima. Além disso, o transtorno factício imposto a outro é raro, mas o comportamento de Kendra é inédito. Isso simplesmente não faz sentido. O comportamento não se encaixa em padrões ou síndromes conhecidas. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Acredito que Kendra dizia a verdade ao negar ter enviado as primeiras mensagens. Essas mensagens inspiraram Kendra a iniciar sua campanha de perseguição. Foi aqui que ela encontrou a ideia. Eles despertaram o interesse dela. Havia algo sobre o assédio que a deixava animada e motivada. Kendra reconheceu a eficácia da perseguição em mudar o comportamento. Acredito que a motivação dela estava ligada ao romance entre Jane e Owen. Kendra queria que eles voltassem a ficar juntos. Se tivessem um inimigo em comum, talvez se reunissem de novo. Outro mecanismo de reunificação seria Owen sentindo pena de Jane. Kendra estava fazendo Jane sofrer, então Owen viria em defesa de Jane. Quanto mais Jane sofria, mais chances tinha de Owen voltar. Talvez seja assim que Kendra estava pensando. Além disso, Kendra se sentia uma boa mãe quando defendia sua filha desse terrível perseguidor. Para que Kendra fosse vista de uma maneira ainda mais favorável, o perseguidor precisava se tornar pior. Kendra precisava de um inimigo poderoso para se elevar ao nível de herói magnífico. A imaturidade também pode ter sido um fator. Kendra realmente gostava do drama do ensino médio, e ela conseguiu orquestrá-lo como a perseguidora. Ela estava em total controle. Como mencionado, esse caso é um tanto misterioso. Não há outros perseguidores por aí para comparação. Geralmente, mesmo com o comportamento mais flagrante, peculiar e bizarro, existem pelo menos dezenas de casos que são semelhantes. Kendra é única. Mesmo que isso deixe o motivo do caso em uma zona nebulosa, provavelmente não haverá histórias similares surgindo com tanta frequência. O resultado ideal seria a Kendra manter a sua status único. Esses são os meus pensamentos sobre o caso de Kendra Licari. Muito obrigado por assistir. As expressões de alguns distúrbios tendem a mudar ao longo de longos períodos de tempo como reflexo de um desenvolvimento tecnológico. Então, a tecnologia pode limitar os sintomas de um distúrbio ou amplificá-los. Os sintomas podem se manifestar de forma totalmente distinta. A tecnologia é interessante porque pode tornar uma pessoa com mau comportamento mais eficiente, mas também pode facilitar a captura dela.
Então, há dois lados nisso. Mas algo como o transtorno factício imposto a outro, a expansão e melhoria nas capacidades tecnológicas, significa que haverá novas maneiras para os cuidadores vitimizarem as pessoas, como cuidadores que têm transtorno factício. Eles têm muitas novas ferramentas para usar para causar caos. Não sei se isso deveria ser considerado um transtorno separado, como se alguém usasse o cyberstalking como uma expressão do transtorno factício. Não sei se devemos chamar de transtorno factício cibernético, mas é preciso reconhecer que a tecnologia pode alterar como esses transtornos se manifestam. Eles já são bastante complexos e a tecnologia adiciona mais uma camada de complexidade a eles. Isso pinta um quadro assustador sobre como será o futuro dos transtornos. Quantos se envolverão com os avanços tecnológicos? Quantos poderiam ser modificados pelo uso de IA, por exemplo? Profissionais de saúde mental têm razões para acompanhar a tecnologia. Isto é simplesmente mais um